agora o episódio do Quem Ama Pode, porque quando o assunto é amor, histórias é o que não faltam. Eu sou a Meire, faço parte do time Amo Promo e vou conduzir vocês nessa conversa aqui junto com a Fernanda, que também faço parte aqui do grupo Amo Promo. Bom, nesse nosso primeiro episódio, então vamos começar com um tema muito importante. Em setembro, a gente trabalha aí a prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo, mas mais do que falar sobre essa prevenção, é importante a gente pensar em algo que é muito mais importante, que é o amor à vida. E aí, então, quando a gente pensa dessa forma de amar a vida, as coisas ficam muito mais leves, a gente tem mais fé, a gente tem mais confiança e a gente vive muito melhor. E para conversar sobre esse tema, a gente tem um convidado especial que respira exatamente isso, o amor pela vida. Ele se descreve como apaixonado pelas relações sociais e movido pela fé. E ele é preparador físico também. Seja bem-vindo, Felipe, tudo bem? Tudo ótimo com vocês, tudo bem? Joia. Seja muito bem-vindo, Guedes. Obrigado. Um prazer enorme te ter aqui nesse nosso primeiro episódio. Mas para quem ainda não te conhece, seria interessante, você se apresentar, falar um pouquinho aí sobre a sua história. Por que será, que você foi o nosso convidado para poder falar aqui sobre o amor à vida? Eu vou ficar muito feliz se no final dessa gravação aqui todo mundo entender o motivo pelo qual eu fui convidado, hein? Mas eu estou muito feliz de verdade, tá? Em especial porque é o primeiro episódio, sinto-me honrado. E também pelo tema que a gente vai falar, pela necessidade. Mas bom, eu vou falar quem eu sou hoje, como estou hoje, e eu acredito que ao longo do podcast a gente vai fazendo com que esse tema seja elucidado. Pode ser assim? Fica à vontade. Os meninos me apresentaram, eu sou Felipe Guedes, sou preparador físico, docente na área de educação física, também de pós-graduação. Trabalhei 14 anos no Minas Tênis Clube e hoje, trabalho na Faculdade Arnaldo como docente, e na RPX do Rio de Janeiro, que tem polo aqui em BH também, na pós-graduação. Mais trabalhos eu faço para mim mesmo, digamos assim. É muito fácil, a gente deduzir que as coisas foram tranquilas quando a gente conhece as pessoas prontas, digamos assim, Então, as pessoas que tiverem acesso a vocês, que tiverem acesso a mim atualmente, elas vão deduzir que a gente teve uma vida toda que conduziu de maneira tranquila para aquilo que nós somos, Mas atrás de todo o rosto existe uma história. E nem sempre, como você bem disse, é fácil você decidir que é importante ter amor à vida. Por mais que nós saibamos que seja, mas tem muitas pessoas que não conseguiram entender isso ainda. Então, até por isso, isso aqui se faz cada vez mais necessário. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês, então. Eu nasci em 1988. Quem está assistindo não tem necessidade de fazer conta. Não mesmo. De jeito nenhum. E eu nasci numa família muito simples. Minha mãe veio do interior para Belo Horizonte, de uma cidade que é município de Curvelo, chama São José da Lagoa. Ela veio para cá para trabalhar, como a maioria das pessoas de lá fazia. E aí conheceu meu pai, ela engravidou do meu irmão mais velho. Antes do casamento, naquela época tinha-se um certo preconceito com isso, Eles exigiam que a pessoa tivesse que casar, então ela casou muito rapidamente. Acredito que eles não tiveram tempo suficiente para amadurecer um relacionamento, entende? Então, quando isso acontece, corre-se o risco das coisas não terem uma conexão como se espera que seja, Hoje a gente vê alguns preconceitos em relação a esse tema, mas naquela época ainda era muito mais forte, Era bem mais pesado. Verdade. Infelizmente era, e até para a família, Porque hoje você percebe socialmente ainda um preconceito, mas é comum que a família acolha, pelo menos na maioria dos casos, Infelizmente não em todos, Mas aí então minha mãe casou em função da gestação, e aí foram quase 2 anos de relacionamento ali, dentro do mesmo lar que meu pai, com meu irmão mais velho apenas, e ela engravidou de mim. De repente nasce, eu sou 2 anos aproximadamente mais novo que meu irmão, tá? E aí, eu aparentemente uma criança saudável também, Nasci, vocês estão vendo aí que eu tenho só um olho, mas nasci com os 2 olhinhos. E minha mãe foi observando alguns sinais na minha infância, como por exemplo, quando ela me chamava do lado direito, eu só virava o rosto para responder.
quando era do lado esquerdo, eu virava o corpo todo. Era muito comum também, quando eu comecei a andar, eu bater o lado esquerdo do rosto, nos móveis e tal. E aquilo era estranho. Eu acredito que ela não conseguia perceber que era sempre o lado esquerdo. Mas também não é comum uma criança sempre bater o rosto, né, nos móveis. Então isso foi despertando a atenção dela, mas nada que fosse suficiente para ela subentender que pudesse ter algo mais sério. Tinha algo que acontecia também, e essas coisas se tornaram muito claras depois que veio o diagnóstico. Todas as vezes que revelava uma foto minha, tinha no fundo do meu olho esquerdo uma espécie de uma chama acesa, sabe? Parecia um foguinho, assim, aquela coisinha branca com laranjado e tal. Naquela época a gente ainda revelava fotos, né? Exatamente, importante, porque eu acho que ninguém mais faz isso. Todas as vezes que eu conto a história, eu tenho que lembrar que naquela época a gente não tinha as câmeras que nós temos hoje. Mas aí, esses sinais, então, começaram a despertar a atenção, mas nada que fosse muito alarmante. Até que com 1 ano e 9 meses, minha mãe me conta que eu comecei a colocar a mãozinha assim, né, no rosto, e eu não sabia especificar se essa dor era no olho ou na cabeça, mas eu colocava a mãozinha e falava, mamãe, tá doendo aqui. Com uma frequência grande. E aí ela resolveu me levar numa consulta que ela subentendeu que seria uma consulta de rotina, né? E esse médico falou, Dora, o seu filho nasceu com retinoblastoma, que é um câncer no olho. Essa doença até ganhou uma repercussão maior a nível de mídia agora, com a filha do Thiago Leifert, né? Infelizmente tem essa doença também. E porque era pouco impressionante, eu falava esse termo e as pessoas... E nunca tinha ouvido falar. Exatamente. Né? E agora não, às vezes eu vou falar, quando eu vou dar uma palestra ou algo do tipo, a maioria das pessoas, é aquela doença que teve a filha do Thiago Leifert e tal. E até, né, infelizmente, a menina foi acometida com a doença, mas é até importante que alguém que tem essa relevância de mídia tenha propriedade para falar do tema, porque desperta mais atenção, até na prevenção, né, da pessoa descobrir o CA muito avançado. E aí, nesse caso, seu irmão mais velho não teve problema nenhum, só você que veio com essa questão. Só eu, mais velho, uma criança totalmente saudável e tal. E até isso eu acredito que... Porque, por exemplo, quando meu irmão mais novo nasceu, já pulando um pouquinho, mas só para entender a justificativa. Mas eu vou voltar lá no ano 9 meses, porque ele é 4 anos mais novo que eu. Mas só para vocês terem uma ideia, teve um episódio quando o mais novo nasceu, que as enfermeiras passaram violeta no olho dele, porque naquela época tinha isso, você lembra? Usava violeta para tudo, vocês lembram disso? Violeta? Era tipo mercúrio, só que roxinho. Roxinho. E ele teve um negocinho no olho, nada demais. E aí passaram, a minha mãe arrumou uma gritaria no hospital, um desespero, porque ela já tinha passado pela minha situação, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Você perguntou se meu irmão mais velho não teve nenhum problema, né? Então eu acredito que até isso possa corroborar para um risco maior de não perceber a doença dentro de um tempo que seja bom. Porque se o primeiro veio saudável, a gente imagina, nós somos assim, né? O que está bom na vida da gente, a gente acha que o normal é sempre que esteja bom, né? Que siga aquele padrão. Então, foram passando essas coisas até que chegou o dia do diagnóstico, e o médico falou, ó, seu filho deve ter aí desse jeito, mais umas 2 semanas de vida. Mas para uma mãe. Demais. E ela, assim, claro, né? Olhando pra mim, na conceito, pois você é mãe, né? Você também é mãe? Não sou mãe ainda. Mas a gente sente mesmo assim, né? Eu não sou pai ainda, mas hoje quando eu conto, às vezes, em especial quando eu conto pra crianças a história. Porque a gente sente que, você olha pra eles, né? Se colocando nesse lugar, sabe? É muito frágil, né? Pra você tratar assim como se fosse um número, né? E aí minha mãe, muito assustada com aquilo, porque na concepção dela eu era uma criança saudável. Né? Pô, eu corria, brincava, ria, chorava, tudo que uma criança fazia, eu fazia também. E de repente você tem mais 2 semanas de vida? Como assim? E ela não ficou satisfeita com esse prognóstico, resolveu ir num outro especialista. A única diferença desse especialista para o outro foi que ele foi um pouco mais gentil e, na medida do possível, mais esperançoso. Porque ele, né, reafirmou que eu nasci com retinoblastoma e que esse CA já estava muito avançado. 1 ano e 9 meses de um CA dentro de um organismo é um tempo considerável, né? E aí ele explicou tecnicamente para ela que havia grande chance de metástase. Passar para o outro olho, passar para o meu cérebro e, consequentemente, me levar a óbito. Ele falou, Dora, isso pode acontecer até dentro de 3 meses. Então a expectativa de vida era até 2 anos. Eu não os culpo, porque imagino também, eu trabalho na área de saúde. Eu sei que nós trabalhamos com verdades transitórias, sabe? Por mais que a gente tenha as verdades, mas o componente é individualidade biológica. Cada um de vocês é único. Não adianta eu querer aplicar o mesmo protocolo para vocês esperando o mesmo resultado. Entende? Então eu imagino que naquela época, por ser uma doença que não era tão famosa, né,
O CA já era tratado, assim como é hoje, como uma doença muito agressiva. Se hoje nós temos, assim, uma prevenção absoluta, um tratamento que a gente sabe que é totalmente eficaz, por mais que tenham caminhos para chegar nesse fim. Imagina naquela época, né? Há 35 anos. Década de 90, Exatamente. né? Ali, mais ou menos, né? Então eu acho que não era nem incapacidade técnica, eu acho que era o que eles tinham de acervo literário na época, entende? E aí ele falou com ela, então, que havia chance de eu viver até os 2 anos no máximo. Minha mãe vai e pergunta para ele, o que eu posso fazer para salvar meu filho? O médico falou, vocês precisam marcar agora uma cirurgia para fazer a enucleação, que é a retirada do globo ocular. E aí vão começar a quimioterapia, a radioterapia e vão ver o que acontece. Para minha mãe, eu imagino o compilado de emoções, que é o filho vivo. Em contrapartida, você imaginar um filho entrar num bloco cirúrgico e sair de lá com um olho a menos, você pensa na dor física, né? Você pensa se vai ou não sobreviver, como eu já havia dito, e pensa também nos preconceitos que vai enfrentar, né? Em especial naquela época. Hoje eu acho que a gente tem tanta acessibilidade, aí eu estou falando do preconceito, mas não da forma como as pessoas lidam, que eu acho que essas coisas andaram na contramão, entende? Sim. Hoje que a gente tem mais acolhimento, eu sinto infelizmente a maioria das pessoas com menos capacidade emocional, sabe? Eu não sei se é porque a gente parece que está disputando uma corrida o tempo todo, nós vamos falar um pouco mais sobre isso ainda, né? Mas o peso que a sociedade coloca hoje de pressa nas pessoas, sabe? Parece que você está sempre atrasado, sendo que você só vive a sua vida, mas as pessoas te colocam como atrasado naquilo que é só seu. Né? A rede social faz muito isso. Então eu acho que isso deixou as pessoas com menor capacidade de aceitar as suas limitações. E naquela época, que eu estou falando que são 2 contrapontos, né? Naquela época a gente tinha medo de eu não ser aceito pelas pessoas. Hoje nós temos muitas formas de acolhimento da pessoa com deficiência, por exemplo. Sim. Concordam com isso? Sim. E você consegue recordar, assim, porque a gente está imaginando aqui o sofrimento da sua mãe, né? De colocar o filho ali numa mesa de cirurgia, de sair assim, o olho, de sobreviver, e ainda essa preocupação das pessoas aceitarem. Mas você consegue ter alguma recordação do que você vivia, do que você sentia, ou ainda não, era muito jovem e o que acontecesse era aquilo mesmo? Você tem alguma recordação dessa época? É legal você falando porque, como eu estou, de certa forma, acostumado a contar essa história, né, quando eu vou pregar o evangelho e tal, dou palestras contando um pouco sobre isso, uso da minha história como testemunho para falar. E aí, o que é interessante? Eu sempre coloco assim, ó, até determinado ponto da minha vida, eu sentia dores na carne. A partir de um dado momento, eu senti dor na alma. E minha mãe, desde o meu nascimento, ou melhor, do diagnóstico, sente dor na alma com isso, entende? Que é mais ou menos isso que você acaba de me perguntar, né? Se eu percebo quando é que isso doeu de um jeito diferente, né? Eu tenho flashes de memória de alguns pós-operatórios que doeu na carne, como por exemplo, esse daqui, ó. Tá vendo que eu tenho uma cicatriz aqui que parece queimado? Não sei se dá pra ver na câmera aí. Parece, né? Essa cirurgia, eles fizeram uma raspagem aqui para preencher o lado esquerdo do meu rosto, se vocês observarem. Ele é um pouco menor do que o lado direito, em função da radioterapia, né? Então, provocava aquele derretimento. Como fez a enucleação também, não tinha um estímulo para crescimento da órbita. Essa cirurgia, eu lembro, é engraçado demais isso, que eu tenho uns flashes de memória muito vivos. Essa, eu lembro de deitado na maca, passando no corredor do hospital, porque eu estava com a faixa no braço. Isso me marcou. Acho que nem minha mãe sabe que eu guardo essa memória. Eu tenho algumas coisas assim. Só que ainda assim, qual que era a questão? Eu só sentia, até um determinado momento, dores na carne. Porque eu não tinha a capacidade de me comparar, que eu acho que hoje é o maior agravante que nós temos. Sim, muito jovem também, né? Muito jovem. É uma novidade, Sim. uma pessoa que vive novidades constantes, né? Perfeitamente. Eu falo exatamente isso, que eu via o mundo com o coração de criança. Para mim, todo mundo tinha algum problema. Para mim, em algum momento, todo mundo tinha que deitar naquela cama ali e passar por uma cirurgia. Porque eu só olhava para a minha realidade, eu não entendia que tinha outras realidades. Até que chegou um momento que eu comecei a fazer perguntas. Mamãe, por que eu não tenho um olho? E a minha mãe falava, né? Ô filho, papai do céu fez nós todos, cada um do seu jeito. Tá vendo aquela criancinha ali, ó, ela não tem uma perninha. Aí, porque eu estava no hospital, né? Então, naquele âmbito era muito comum ter esse tipo de deficiência também. Mas ela comentava, ó, tem pessoas que às vezes têm os 2 olhos, mas aí falta isso. Foi tentando citar dentro da capacidade dela naquele contexto, né? Para que eu ficasse confortável. Mas o episódio que mais me marcou, para que eu sentisse essa virada de chave, foi aos 7 anos de idade. Então, para eu chegar nesses 7 anos, assim, foi muito difícil para nós, porque eu fui ficando muito fraco, em função da químio, da rádio, são procedimentos muito agressivos, né? Sim.
E eu fui ficando muito fraco, muito fraco. E ao estar internado naquela época, tinha um porém. A minha mãe podia passar o dia inteiro comigo no hospital. Só que eles não deixavam dormir com a criança. Entende? Então minha mãe ia sempre embora para casa com medo do telefone tocar. E a gente sabe que dificilmente... E você ficava sozinho no hospital, Sim. com as enfermeiras? Isso. Só que olha aquilo que complexo. Isso eu não lembro, sabe? Eu não tenho isso tão vivo, das noites sem minha mãe no hospital. Porque tem coisas que eu lembro. Eu lembro, por exemplo, de uma semana que eu recebi alta, e uma alta em tese forçada. Minha mãe percebia que cada vez que ela voltava ao hospital, eu estava mais fraco. Eu até uso essa analogia porque ela me contou assim num momento, que se vocês me pegassem naquele contexto ali da maca e colocassem em pé, era o mesmo que colocar uma folha de papel, sabe? Colocava e eu caía, de tão fraco. E ela tinha que segurar, diz que eu resistia muito, né, para tomar as injeções, por causa da química, então tentava fazer força. Desenvolvi alguns traumas, eu vou contando conforme vai lembrando aqui. Eu lembro que eu tinha medo de vendedor de cachorro-quente. Vocês lembram que naquela época tinha uns carrinhos na rua com jaleco branco, o pessoal usava? Se eu visse, eu corria pro outro lado da rua na hora. Mas essa Associação, né, que você fazia. Mas essa alta forçada foi o seguinte, minha mãe decidiu, conversando com uma amiga dela, que se fosse para eu morrer, que seria nos braços dela. Ela tinha muito medo de ter que buscar o meu corpo no hospital. Sim. E ela me levou para casa. Então assinou esse termo consensuando que se eu viesse a óbito, ela teria responsabilidade nisso. E aí tinha ainda um tratamento químico, ela tinha que me dar um remédio lá, não sei se era de meia em meia hora, ou de 3 em 3 horas, não sei exatamente. Não me deixava dormir porque eu fechava outro olho e ela ficava morrendo de medo de eu ter falecido. E também não fechava o olho com medo de passar o tempo e me dar o remédio. Mas, gente, eu conto isso aqui e é verdade, porque você perguntou se eu tenho memórias. Eu lembro até hoje que com uma semana dentro de casa, eu comecei a melhorar de forma exponencial. Porque, se não me falha a memória, eu conto como se não me falhasse a memória. Mas, né, como tem tantos anos, eu lembro que teve uma festa na minha família de 15 anos. Uma semana depois que eu estava em casa. Não sei se a conta é exatamente essa, mas eu acho que uma semana depois. E como a gente é de uma origem simples, não tinha essas festas assim na família. E essa festa me marcou porque eu lembro de ter brincado muito nessa festa. Assim, eu não lembro de tantos detalhes, mas eu tenho isso vivo em mim. Pelo menos o sentimento de ter dessa festa, entende? E aí você consegue perceber que pelo fato de você ter ido para casa, você foi melhorando, você tinha ali o cuidado, o afeto da sua mãe mais próximo, do que ficar ali aos cuidados do hospital, que tinha tudo muito certinho, o remédio que ia chegar na hora. Mas esse acolhimento ali, né, de estar com a sua família, foi te dando mais energia. E aí você conseguiu não precisar de voltar mais para o hospital? Por causa da saúde, sim. Sabe? Eu comecei a melhorar de forma exponencial. E a essência de quando eu conto essa etapa é exatamente isso que você disse. E eu gosto de contar isso, dessa parte de voltar para casa, porque hoje eu tenho a convicção de que eu não fazia falta para mim a química hospitalar, só. Fazia falta para mim aquele ambiente de amor. Mas eu gosto de falar disso e levantar um ponto. E todas as vezes que a gente fala assim, as pessoas partem de um pressuposto que era um lar totalmente funcional, não parece? Pô, você volta e melhora, mas não, era a forma como eu olhava para aquele lar. Porque meu pai, assim, ele potencializou o vício dele naquela época. Talvez a doença tenha corroborado com isso, não posso afirmar, mas minha mãe conta que ela chegava às vezes comigo do hospital, ia a pé, a gente morava no bairro Jardim Alvorada. Então saía do Felício Roxo, é uma distância considerável, às vezes ela ia a pé comigo ali, 4 horas da manhã, chegando em casa, e eu vomitando ela toda. Aí ele saía dentro do bar, tava jogando sinuca. Pô, complicado nossa vida, né? Só fazia um comentário assim, mas ele agredia minha mãe, se ela questionasse, pô, não tem uma farinha para fazer pros meninos dentro de casa e tal. Então não era um lar totalmente funcional, sabe? Mas a forma como eu o via era, entende? Porque eu só enxergava amor. E muitas das vezes a gente precisa resgatar em nós a capacidade de olhar, inclusive para as dificuldades com amor, sabe? Entender que talvez para que haja amor naquele lugar, sejamos nós responsáveis por levá-lo, entende? Porque eu recebia, eu sentia falta, isso eu lembro com muita convicção. Eu lembro que eu sentia falta do meu irmão mais velho, e a idade é próxima, é muito comum aquelas brigas, né, de irmão, mas até isso fazia falta. Eu adorava brincar com meu irmão mais novo, ele deitado no berço, sabe? Minha mãe pôr um carinho. Acredito que meu pai também, na medida que ele sabia entregar, ele me entregava carinho também, sabe? Então, mas não era um lar funcional. E eu gosto de deixar isso claro para que as pessoas não procurem o amor só na perfeição. Sim. Entende? Entendam que tudo que você faz e que as pessoas te oferecem, de repente as pessoas que te oferecem algo que parece pouco, é o melhor que elas podem e aquilo para elas é o bom, com base no que elas receberam da vida, né? Que interessante isso, né? Mesmo tendo uma relação ali dos seus pais, que não seria uma relação saudável, né? Vamos dizer assim, o que ficou mais marcado ali para você, né? Nessa infância era essa preocupação e esse amor que a sua mãe assumiu,
né? Os seus irmãos também, de alguma forma, ali como uma base, Total. né? Então você se agarrou a isso como até uma fonte ali para essa recuperação, né? Sem Porque é sombra uma de doença dúvida. muito grave. E essa questão emocional, a gente percebe que ela tem um fundo ali muito, muito grande, né? Assim, é uma contribuição emocional que faz com que a pessoa consiga evoluir para uma melhora ou que ela desencadeie ali a piora, né? Tem Então, a até gente estudos sobre isso já, de 2 casos, né? Tanto a questão emocional do ambiente, né? Por exemplo, tem muitos casos de mulheres que têm câncer e os maridos abandonam, que a maioria delas decaem na doença por causa dessas questões, e a religião também, tipo, as pessoas que têm fé em algo, qual seja a religião que ela siga, ela tem uma facilidade de encarar os tratamentos de uma maneira mais leve, porque ela tem essa fé, né? Então eu acho que foi isso, ele se agarrou de uma forma lúdica, porque era uma criança, ao amor que a mãe tinha, e a vida de felicidade é muito pequena, né? Aquela vida com os irmãos, criança se agrada com pouco, né? E sabe, eu não conseguia imaginar outra coisa que não fosse viver. Porque os intervalos entre um procedimento cirúrgico ou qualquer coisa do tipo, eu fiz 11 cirurgias com anestesia geral. E, claro, né, quimioterapia, rádio, sessões, que eram até mais agressivas do que as cirurgias, digamos assim. Mas eu me apegava muito mais aos intervalos do caos do que ao caos, entende? E é basicamente isso que você está dizendo. E quando a pessoa adoece adulta, muitas vezes, ela fica pensando no prognóstico, né, no como vai ser o amanhã, e como as pessoas vão pensar. Isso também adoece, né? Você é psicólogo, você sabe falar sobre isso melhor do que eu, com certeza. Mas eu posso falar até de maneira empírica como alguém que experienciou isso, né? E olha só que interessante. Então, aqui eu contei para vocês, todo esse período, por mais que tenham coisas que na teoria poderiam doer na alma, eu só sentia dor na carne, pela minha percepção de vida, entende? Minha mãe, pra vocês terem ideia, ela fugiu de casa comigo, com os meus irmãos. Meu pai ameaçando de matar todo mundo, muito bêbado. Aí um amigo deu carona e tal, pegou a gente lá e levou para outro bairro, que é onde eu fui criado. Assim que ela terminou o relacionamento de fato com meu pai. Mas, para chegar na parte que você me perguntou, né, se eu demorar a responder toda a pergunta dela assim, tadinha, sacanagem. Isso, bom assim, bastante material. Bom. Quando eu percebi a primeira vez, que foi a primeira memória que eu tenho de uma dor diferente, sabe? Que inclusive não foi bom, porque abriu uma nova ferida. Eu tinha uma cicatriz no rosto, e eu abri uma ferida no coração, entende? Quando eu tinha 7 anos, fui fazer aquela foto que faz no pré, que põe um capzinho na gente. Eu não usava nada no olho fora da escola. Aqui debaixo só tem pele, então eu ficava sem curativo, sem nada. Tem até foto. Mas para ir para a escola, minha mãe considerava que era higiênico, né? Colocar os 2 band-aids que eu usava com algodão por dentro. E aí, tal, convivia com as crianças perguntavam, o que foi no seu olho? Ah, foi câncer, mas graças a Deus tá tudo bem. Sempre respondia assim, exatamente essa frase. Foi câncer, mas graças a Deus tá tudo bem. Sempre assim. Nem sabia explicar por que graças a Deus, mas a gente foi criado nessa, de sair de casa, tchau, fica com Deus, amém, com Deus também, tudo, sempre foi assim. Beleza. No dia de fazer essa foto, um rapaz inocentemente, com a tecnologia que nós tínhamos na época, e realizando o trabalho dele, que ele ia na escola para um dia para fazer a foto de todo mundo que ia, né, colar grau no prézinho. Ele ia tirando a foto de todo mundo rápido. Vem uma criança, próximo, chegou na minha vez, ele ficava me virando e falava com a tia, olha, eu tô tentando esconder o olhinho dele, mas não tô conseguindo. Só porque eu imagino que ele tenha achado que eu machuquei. Não duvido que seja como uma criança com curativo, 2 band-aid, eu também acharia, sabe? Então, eu falo isso assim, de verdade, tá? Eu nem sei se esse cara tá vivo, nem sei quem que é. Mas eu digo assim, não coloco, eu não tenho peso nenhum a respeito disso. Mas uma pessoa mal preparada ali para lidar. Eu acho que é muito natural as pessoas não terem traquejo para lidarem com o diferente, né? Vocês não fazem ideia das coisas que eu já ouvi, assim. E assim, com toda sinceridade, a forma como eu respondo tem muito a ver com a forma como eu recebo a pergunta, entende? Porque tem pessoas que eu preciso, que por mais que não me doa mais, hoje, mas eu preciso que elas entendam que mexer em algo que é sensível para outras pessoas pode derrubar aquela pessoa de uma altura que você não faz ideia. Porque depende muito de como a pessoa está. Hoje, quando falam comigo, gente, eu tô com os pés muito firmes no chão, sabe? Tenho muita fé em Deus, eu amo demais a vida. Para mim é muito tranquilo. Pode me perguntar do jeito que for. Mas eu vou responder, às vezes vai parecer até que eu fiquei incomodado e não fiquei, mas como um mecanismo de proteção para que essa pessoa não pergunte assim para alguém que esteve no lugar da dor que eu já estive lá atrás. E a gente entrando então mais assim na sua adolescência, né? E hoje o tema bullying tá tão em alta. Você teve algum apelido, Guedes? Alguém te chamava de alguma coisa? Como que foi isso, assim? Como é que foi esse contexto? Essa parte foi muito difícil. Então, depois desse episódio, pra vocês terem ideia, com 7 anos,
eu comecei a considerar que ter um olho só não era bom. Porque eu passei a pensar, se tem algo em você que você precisa esconder, é porque aquilo não é legal. Eu lembro isso aqui, não foi ninguém que me contou, porque eu tenho essa foto, minha mãe tem essa foto, e eu só fui ver essa foto de novo depois de adulto, confirmando as teorias que eu tinha no coração a respeito dela. Porque eu fui pra sala de aula e comecei a chorar. Eu pedi a Deus, olha que loucura, com 7 anos, para me dar uma namorada, se fosse possível, porque eu achava que ninguém queria namorar com um menino que tem um olho só. E você entende a complexidade, porque aquilo não era pertinente ao meu tempo, preocupar com o namoro. Mas eu já estava, o que acontece com a maioria das pessoas, eu já estava sofrendo com as coisas do futuro. É outra coisa que vai tirando a capacidade das pessoas de amarem a vida. Porque se você não está, você não consegue estar no futuro. E quando você tenta estar lá, você não está no presente também. Então você entra no looping ali que é perigoso demais, né? Você sabe disso muito melhor do que eu, inclusive tecnicamente. Mas olha, na adolescência, passou essa fase, aqui eu abri essa ferida então no coração, e aí as coisas passaram a doer mais. As frases, os apelidos e tal. Gostava muito de jogar futebol, meu sonho é ser jogador de futebol. Diz que eu era até bom de bola. Aí, pois é. Aí assim, eu ia jogar futebol, imagina que eu estou num bairro vizinho, mas acontecia mais no meu bairro, infelizmente. Se eu estivesse destacando, fazendo uma partida legal, ou até se não fosse o caso, era muito comum passar na beira do campo alguém, colocar um apelido, ó o pirata, ó o zoinho. Zoinho então no meu bairro era direto. Gente, aquilo dava vontade de ser invisível. Se eu estivesse jogando bem, por exemplo, e essa distância que nós estamos aqui, que não deve ter 1 metro de uma perna para outra, eu não conseguia tocar a bola para você. Porque me dava um tremor, assim, aquela vontade de sumir, sabe? De, meu Deus, por que eu tô visto aqui, sabe? Se eu pudesse estalar os dedos e sumir, seria tudo que eu gostaria. Às vezes eu chegava em casa chorando. Meu irmão mais velho é um cara super de paz, sempre foi assim, a vida inteira. Me via chorando, mexendo na cozinha. O que você está fazendo, Renato? Estou procurando a faca que eu vou matar os meninos que mexeram com o Felipe na rua. Essa dor também passava para ele. Uma ali, criança também. Se eu não me engano, no primeiro bairro que a gente morou, o Renato devia ter esses, sei lá, 8 anos e eu 6. Esse episódio da que eu falei aqui agora foi assim. Então, vê que as coisas, se a gente não tiver um controle, hoje eu dou graças a Deus pela mãe que eu tenho, sabe? Assim, sempre dei, né? Mas hoje mais do que nunca. Porque a mamãe conseguiu fazer a gente ser tratado igual. O meu castigo era do mesmo tamanho do castigo dos meus irmãos. Ela não facilitava para você, não. E o meu elogio também do mesmo tamanho. Eu nunca fui coitado dentro de casa, sabe? Muito importante. E assim, então tinha esses apelidos que doíam demais, sabe? Me atrapalhavam muito. Eu sei que eu vivi com algumas inseguranças por muitos anos, até a fase adulta, por causa disso. Isso eu vou contando ao longo da história, mas a minha dificuldade de relacionamento com as pessoas, assim, eu sempre fui, eu imagino, né, que um menino engraçado, brincalhão e tal, eu gostava disso. Só que quando eu tinha que conhecer algo novo, um ambiente novo, as minhas cátedras falavam muito mais alto que eu, entende? Todas as vezes, tive que mudar de escola. Meu Deus, essa fase foi horrível. E é um local assim que não tem como esconder, né, Guedes? É o seu rosto. Perfeito. É a primeira coisa que as pessoas notam. Ali, né? Eu falei isso pra Deus um momento, sabe, da minha vida. É mesmo? Você teve esse momento assim, Deus, por que comigo? E pra que no meu rosto, sabe? Tipo, perguntei, falei, não... Assim, às vezes eu falo até, quando eu tô palestrando assim, eu até falo de um jeito mais intenso, porque qual que é a ideia naquele momento? Quando eu saio para fazer uma pregação, eu tenho 40, 50 minutos para falar de um determinado tema, usando o meu testemunho. Então eu preciso mexer nas emoções que doem nessas pessoas, para que elas se coloquem no meu lugar e entendam que antes de eu ser o que eu decidi ser hoje, também teve dor, sabe? Porque você amar a vida não significa ausência de dor, de sofrimento, né? Deus fala conosco, no mundo tereis aflições, né? Mas é como a gente lida com elas que faz a diferença. Qual que é o pensamento que está ali por trás, isso, né? Perfeito. E essa questão ali, quando você pediu ali com 7 anos, né, uma namorada, como que foi essa vida então aí dos amores, das paqueras? Teve dificuldade? Como foi isso? Ou não? Você tirou de letra? O primeiro ponto que eu acho eu já estava com 7 anos extremamente pronto para assumir um relacionamento e Deus não me deu. Nossa, foi... Experiente. Pois é. Sério, 7 anos. Não, sério, nessa Deus errou muito, viu? Perdão, Papai do Céu, mas enfim, foi uma coisa muito assim, eu não sei explicar, mas Deus sempre foi muito generoso comigo, que parecia que até de um jeito que não é o ideal, Ele sabia o que eu precisava, assim, aos olhos da sociedade aquilo não era o ideal, mas Ele sabia tanto que aquilo era importante para mim e deixava que aquelas coisas chegassem até a minha vida, sabe? Então, assim, eu tinha dificuldade, eu nunca tive coragem
se eu tivesse num ambiente que é muito comum, os rapazes estão lá curtindo uma festa e, vou chegar naquela menina ali. Né? Chegar e trocar uma ideia e tal, e sim, não, e insistir. Ela falou, perceber que essa menina falou não aqui de charme, eu vou perguntar de novo e tal. Meu Deus, eu não tinha coragem, porque se eu tomasse um não, qualquer lugar que eu estivesse, eu queria ir embora. A pessoa, eu nunca culpei ninguém por isso, mas dentro de mim, falei, não, tudo bem, então eu já ia sem jeito. Sabe quando você já vai para tomar ou não? Porque aquela insegurança derramava em mim, sabe? Mas na infância, assim, eu tive muita facilidade, adolescência, né, com isso. Porque eu sempre fui de conquistar com o tempo, sabe? Então eu ia chegando de jeitinho. Quando eu sentia confiança, aí eu demonstrava sentimento. O problema disso, olha só, tá vendo? Estratégia. Quem tá assistindo, anota essa aí que dá certo, tá, gente? Mas olha só qual que é a questão. Por mais que eu tivesse essa facilidade, entre aspas, porque eu jogava futebol. Quando eu parei de jogar futebol, eu comecei com a capoeira. No meu bairro, essas coisas tinham um pseudo-status, sabe? O menino da capoeira e tal. Então isso me ajudava, né? Mas, o que eu fazia que é muito errado? Se eu percebesse que eu conquistei, eu não conseguia permanecer com a pessoa. Porque eu sentia a necessidade de me sentir capaz. Entende? Então, já gosta de mim? Então aqui tá garantido, não preciso mais. Fazia muito isso. Você não acha também que era... Você tinha medo de você na frente levar esse abandono e você antecipava o abandono? A sua percepção foi perfeita. Eu era um universo em crise, assim. Porque era inseguro para chegar, quando conquistava não conseguia ficar. Eu falo que eu tinha muito medo do amor. Porque a minha sensação era que o amor é um sentimento que fragiliza. Entende? Porque se eu amo, eu abro o coração. Se eu abro o coração, é uma área que em mim é sensível para as pessoas acessarem. Então, se eu tomasse esse não, mesmo que fosse lá na frente, eu ficava muito mal. Para mim, não tinha um nãozinho. Para mim, era tudo nãozão. Você agigantava, exato, né, gente, aquela situação. Eu não tinha um problema, como você já falou uma vez a gente conversando, né? Eu não tinha um problema dentro da vida. Eu tinha uma vida dentro do problema, sabe? Então, o que acontecia? Eu era assim, tentava conquistar, fui ganhando facilidade com isso, então, mas chegou um dado momento, ensino médio, mudei de escola, tinha que conhecer novas pessoas. Pensa num cara que não tem nada a ver comigo, mas eu colocava uma fantasia de vilão, porque eu queria que as pessoas tivessem medo de mim. Qual que era meu pensamento? Se as pessoas tiverem medo, ninguém vai me zoar. E meu medo maior era, se alguém me zoar, cara, eu vou ficar sem escola. Porque não tinha, eu estudei escola pública a vida inteira. Não tinha escola perto de casa, só à noite. Minha mãe não queria que a gente estudasse à noite. Minha mãe sempre teve esses cuidados com a gente, assim, sabe? Na medida do possível, ela ia fazendo o que cabia nas condições dela. E para que eu estudasse na escola, eu teria que pegar ônibus. Porque só tinha vaga na escola mais longe. Eu estudei no Cristiano Machado, que é perto do Coração Eucarístico, aquela região. Beleza. O que eu pensei? Se eu for para essa escola, cara, e eu mostrar fraqueza, alguém me zoar, eu vou ficar sem escola. Porque eu não vou conseguir voltar. Então eu comecei a vestir de um jeito que as pessoas tivessem medo de mim, sabe? Fiz... Uma armadura. Pichava, tudo que vocês imaginar, eu fiz. Tudo que vocês imaginar. Qualquer coisa que tivesse uma conotação criminal, só não cometi o crime. Mas eu queria, sabe? Mas eu queria que as pessoas... Imagem você queria, total, né? Porque se tiver medo, não vai zoar. Nesse tempo, gente, na escola foram uns 3 anos que chegava um amigo pra mim, não, cara, aquela menina ele tá interessada em você. Não sabe disso não, irmão. Mas queria, no fundo eu queria. Mas não, a minha fantasia podia cair no meu pensamento. Então foram 3 anos muito difíceis nesse aspecto, sabe? Mas o tempo foi passando e eu fui carregando comigo ainda essa insegurança. Então os lugares que eu ia, eu fui no forró com meu irmão mais velho uma vez. Primeira vez que eu saí de um lugar eu fui criado no bairro Vila Pérola, que é na região do Ressaca, em Contagem. Um bairro simples, perto de vila e tal. Primeira vez que eu saí para um lugar que não fosse um baile ali na região, ou festa junina, essas coisas, ou então barraquinha da igreja, eu fui no forró com meu irmão mais velho. Eu lembro de todos os detalhes desse dia, todos. Marcou. E eu lembro que eu tinha a ideia de que ninguém dançou comigo porque eu tenho um olho só. Eu nem sei dançar forró. Mas vocês estão entendendo o que... Você se adiantava, né? Em tudo. Então, assim, por que agora a gente está começando a chegar naquilo que nós precisamos falar, né? Totalmente. Porque eu vou mostrando para vocês que eu tenho, né, uma deficiência, só que eu fui dando para ela um tamanho maior do que eu, e eu entrava numa zona de conforto todas as vezes que eu me acostumava com o ambiente, que eu me sentia aceito, mas eu saía dela muito fácil, com o risco de despencar, quando eu precisava de coisas novas. Eu tinha dificuldade de arrumar emprego, sabe? Tecnicamente eu era bom, assim, eu sabia aquelas coisas todas do básico, de informática naquela época, era muito. Era o auge. Né? Eu dava aula de informática, para vocês terem ideia, particular,
para os vizinhos do bairro mais velhos. Então tinha uma senhora lá que ela era diarista. Ela, não sei nada de informática. O Felipe te dá o curso. Eu dava o curso para essas pessoas, só que dentro de casa. E tinha uma boa dicção, sabe? Eu conseguia comunicar bem, mas as pessoas tinham um certo preconceito. Eu vou tentar falar preconceito no que diz respeito a conceito prévio, sabe? Imaginavam que, pô, se é uma doença, isso pode ter uma reincidência. E contratar alguém que pode adoecer a qualquer momento é arriscado. Então, assim, eu até entendo, né, esse lado para quem era o empresário. Mas tinha um outro preconceito por eu vir de uma região de vila, as pessoas podiam achar que era algo associado à criminalidade, né? Eu sabia fingir muito bem que era criminoso, do jeito que eu vestia. Então, para entrevista, eu ia para a entrevista com a roupa formal, mais uma marca de piercing aqui, uma marca de piercing aqui no tragos, no queixo, tinha piercing na língua, sabe, sobrancelha raspada, né? Usava um monte de colar. A comunicação não verbal Exato. Transmitia algo diferente daquilo que você estava buscando. E aí você percebeu isso? Como que foi essa virada de chave? Porque muitas coisas difíceis, né? Quando que você virou e falou assim, não, eu gosto da minha vida e eu quero mudar. Eu quero estudar, eu quero trabalhar. Hoje, né, professora aí dá aulas aí de pós-graduação. Como que foi isso, né? Trabalhou muitos anos no Minas Tênis Clube, que é um clube, assim, nível mundial, né? Como que foi essa virada? Beleza, aí, assim, cheguei nessa fase, 18 anos, não conseguia emprego de carteira assinada. Eu trabalhei de servente em obra um pouquinho, com meu pai, inclusive, na época. Fui pegando uns bicos, trabalhei num projeto social, como monitor. Fui fazendo essas coisas. E aí, eu já estava confortável nesse lugar, porque eu servia em coisas que as pessoas não se incomodavam com o meu jeito de ser, e me bastava aquilo. Só que vem meu irmão mais velho e começa a fazer faculdade. E nós não tínhamos, no aspecto monetário, condições de estudar. Só que meu irmão fez o ProUni, ele conseguiu bolsa. E aí eu brinco muitas vezes quando eu estou dando palestra, gente, a pior coisa do mundo, mas é brincadeira, tá, gente, para não reproduzir. Eu falo isso mais ainda quando é para adolescente, né, gente? Eu tenho que explicar que é brincadeira para ninguém levar a sério. Eu falo assim, a pior coisa do mundo é quando seu irmão mais velho dá certo, porque cria expectativa nas pessoas. Essa é a brincadeira, tá? Mas aí minha mãe, né, fica, filho, e você, o que você vai fazer? Porque ela queria, o sonho da minha mãe, né, para minha mãe, um filho dela entrar na PUC, meu Deus do céu. Para ela, se ela pudesse fazer um bolo para comemorar todos os dias, sabe? Porque era surreal aquilo, de distante da nossa realidade. Aí meu irmão mais velho começou a faculdade. Aí minha mãe, pô, e você, filho? Eu pensei, né? Sou ruim demais em matemática. Eu peguei recuperação em matemática no ensino médio inteiro. E eu não tinha tanta motivação para estudar e tal, sabe? Até eu virei professor, né? Docente. Tem base, não. Mas enfim, eu não tinha vontade nenhuma de estudar. E ela começou a criar essa expectativa. Eu pensei, pô, isso deve ser bom, né? No futuro eu falar que eu consegui. Aí falei, vou fazer educação física. Passei no vestibular da PUC, e aí nós tínhamos dinheiro só da matrícula. Minha mãe arrumou lá o dinheiro, pagou a matrícula, fui estudar. Gente, o primeiro dia que eu entrei na PUC foi um dos piores dias da minha vida. É sério, eu falo isso, parece brincadeira. Para mim, todo mundo que estava lá era perfeito. As pessoas mais ricas e mais bonitas do mundo. E na minha cabeça, eu deficiente, pobre, favelado, é só assim que eu me via. Mas ninguém falou isso comigo, sabe? Estava vindo dentro do meu coração. E Deus é tão bom, gente, porque Ele coloca a gente onde a gente precisa estar, no momento certo. Eu tinha uma aversão muito grande às pessoas que tinham poder aquisitivo melhor, porque para mim todo mundo era ruim. Era a ideia que se pregava no bairro que eu fui criado, mas não dentro da minha casa. Só que eu era muito mais do bairro do que meus irmãos. Porque lá eu tinha futebol, que escondia minha deficiência, eu tinha capoeira. Né? Para mim, as coisas que eu sabia fazer, se elas ganhassem evidência, elas esconderiam aquilo que eu sou. Entende? Então eu convivi muito com o bairro ali, é um bairro simples. É um bairro de pessoas, nem todas com grandes perspectivas, é claro que tem, mas infelizmente não é a maior parte, né? Então, eu cheguei num lugar, que é a PUC, para estudar, e 80% das pessoas da minha sala eram pessoas com poder aquisitivo legal. Poucas pessoas tinham bolsa, a bolsa eu consegui, não era estudioso. Então não consegui bolsa, sabe, igual meus irmãos tiveram, ProUni e tal. Aí fui para a PUC, só com a mensalidade e tal, com a matrícula. De repente minha mãe pergunta para mim se eu importava dela colocar no meu currículo naquela época, não sei se ainda é essa terminologia, PCD, né, para pessoa com deficiência e tal. E eu falei, mãe, pode e tal. E aí escrevemos meu currículo no site da Vitale Saúde, que eu não sei se existe ainda, um plano de saúde. Eu acho que sim. E aí me chamaram, fiz todo o processo seletivo e tal, passei para a vaga de telemarketing.
receptivo e tal. Gente, olha a complexidade do que é você estar vivendo dentro do problema. Eu passei no emprego, primeiro emprego com carteira assinada era para eu ficar extremamente feliz, concorda? Sim. Vocês acreditam que no fundo havia uma tristeza? Por quê? Aqui, imaginamos que aqui seja o call center. Então estou aqui na minha mesa e tal, aquele monte de gente, e aqui atrás um vidro branco com as pessoas com atendimento direto ao público. Tinha as duas vagas, tinha vaga para lá e para cá. Eu tinha certeza, na minha mente, que eu fui contratado para o telemarketing porque ninguém vê quem está atrás do telefone. Então, ao invés, isso é importante de falar, ao invés de ficar feliz com aquilo que eu conquistei, é outra coisa que a gente faz demais. A gente compara até as nossas conquistas com as dos outros. Eu fiquei mais incomodado porque não era eu do outro lado do vidro e era eu do lado de cá. Então, eu fiquei feliz por um lado, mas triste, mais uma vez, dando para o meu problema um tamanho maior do que ele deveria ter, sabe? Às vezes nem passou pela cabeça de quem Muito contratou. provavelmente. Mas eu só conseguia ver as coisas assim. O que eu falei do forró, que parece brincadeira, sabe? Essas coisas todas. No futebol, teve episódios assim que... Eu não estou contando tudo porque, né, a gente tem que resumir, mas assim, meu treinador falou com minha mãe que eu não seria jogador de futebol por causa do olho, porque as pessoas não teriam coragem de investir na carreira de um menino que tem um olho só. A gente olha o tanto de atleta que tem a Paralimpíada e pessoal... E minha mãe, ela, graças a Deus, gente, ela só me contou isso adulto quando ela me viu dando palestra. Pregando o evangelho, ela viu, se emocionava e ia me contando esses pontos. E eu só soube isso adulto. E é outra coisa, para falar de amor à vida, que é importante a gente se elucidar, sabe? A gente precisa sonhar. A gente precisa se permitir criar expectativas. Sabe? O fato da gente falar assim, não vou criar expectativa para não me frustrar. Não tem nada frustrante, mais frustrante do que você não criar expectativa, do que você não sonhar. Entende? Isso faz bem demais, perfeito. Sabe? A gente precisa desses sentimentos. Mas voltando então para chegar na virada de chave. Comecei a fazer faculdade, arrumei esse emprego, venceu o semestre, perguntei se eles podiam me mandar embora para eu pegar o acerto e pagar o semestre na PUC. Questionava a todo momento, que eu via meus amigos do bairro comprando moto, né? Os valores sociais para mim que fazem a diferença era isso. Você ter um carrinho ali antigo, você ter uma moto, aquilo ali para mim, pô, meus amigos estão ficando milionários. Era a minha cabeça na época, né? E eu questionando, tô gastando dinheiro com isso aqui, cara, fui de faculdade, nem sei o que vai dar isso. Eu tinha vontade, para mim a educação física era só dar aula em escola, sabe? Que era a relação que eu já tinha tido, né, com a profissão. E paguei esse semestre, no outro ano eu consigo uma bolsa da Fundação José Fernandes de Araújo, eu acho que ela não existe mais, que era do Dom Serafim. Falava-se que era 50%, mas caracterizava em 40% porque a matrícula a gente tinha que pagar integral. E aí consegui isso, correr atrás, consegui FIES. Até no FIES, eu contei isso essa semana para uma aluna minha, e eu acho que eu nunca contei isso em lugar nenhum, que fosse uma palestra ou um lugar aberto igual o podcast. Até nesse processo do FIES, eu lembro que o meu irmão foi meu fiador mais velho, 2 anos mais velho que eu. A gente na agência da Caixa para fazer os procedimentos, e ele, assim, não, que absurdo, isso aqui tá demorando demais, meu irmão bem vestido na época e tal, que isso, e que realmente estava demorando mais do que o normal, e ele tinha que trabalhar, e no meu coração eu tô assim, meu Deus, o Renato podia parar de reclamar disso, porque de repente eu posso perder isso aqui, porque olha só como é que é complexo, então isso não é só o olho, né, é as coisas que o olho me levou a viver. Eu tinha esse medo de dar errado, se a gente mostrasse que nós temos algum direito ali, porque no hospital era mais ou menos assim, minha mãe saía comigo 4 horas da manhã de casa, pra gente chegar no hospital 6, pegava 2 ônibus, às vezes muito longe, o Hospital da Baleia, muito longe de onde eu morava e tal, por exemplo. E a gente chegava lá, ficava numa fila às vezes até meio-dia, 1h da tarde, de jejum, para fazer a consulta. E por que de jejum? Porque se tivesse vaga para realizar algum procedimento que fosse necessário, né, algum exame, tinha que estar nas condições. Então a minha infância inteira foi assim, filas, processos demorados, fazia... Acostumado com esse tipo de situação. E que se a gente questionasse, o médico podia simplesmente escolher, troca de paciente aí, então. Não vou falar que não tem vaga. Poderia ser assim. Então, aí marcava os pré-operatórios, às vezes fazia, a cirurgia demorava 2 anos para chegar o dia, fazia os pré-operatórios, chegava no dia da cirurgia, o médico precisou desmarcar. Entende? Então, eu vivi muito isso, de perder as coisas que eu queria, que se desse certo era sorte. Você nunca acreditou no seu potencial. Exato. E nem que as coisas seguissem um fluxo para o bem. Sabe? Então, assim, lá no FIES, eu falei, não, se eu reclamar aqui na Caixa, não tem nada a ver para a Caixa, era interessante, de repente, assinar aquele contrato e tal, mas eu pensando hoje nessa perspectiva. Gente, eu tinha tanto medo disso, que eu não me impunha para nada, sabe? Deixava aquilo me marcava demais. Nesse dia, até bom que meu irmão com certeza vai ouvir a gente conversando, ele sabe disso.
Ele começou uma das viradas de chave na minha vida. Porque eu falei, eu quero ser igual ao meu irmão um dia. Chegar nesse lugar me sentindo alguém normal aqui dentro. Sabe? Porque se eu me sentisse um gigante no meu bairro, na minha rua, eu virava uma formiga em qualquer outro ambiente, sabe? Aquela vergonha das pessoas me notarem. E mais do que isso, eu tive muita dificuldade de receber favor, carinho, porque eu estava acostumado que todo mundo que cuidava de mim é porque eu sou doente na minha cabeça, entende? Então, assim, eu sempre dependi de pessoas, de alguém me tirar de uma maca do hospital para me dar banho, sabe? Aquela coisa toda. Então, eu não queria ser cuidado, eu não queria precisar de mais ninguém. Isso me fechou muito, me fez não contar as coisas dentro de casa, se eu tinha um problema. Aí, às vezes, quando estourava, né? Pô, Felipe, você não fala e tal. Eu falei, o problema é meu, gente, não tem como vocês resolverem para mim. Essa era a minha cabeça. Então, vocês concordam que esse ser humano, aquebrantado desse jeito, aliás, quebrado desse jeito, não tinha condições de somar em outras relações, porque é muito difícil quando você não sabe quem você é, quando você não se considera um, fala assim, 1 mais 1 só pode ser 2, se cada um for 1. Quando você não se dá a permissão de ser um, é muito difícil se agregar na vida das pessoas. Porque aí alguém que assumia amor por mim, eu fazia mal, sabe? Às vezes a pessoa estava me tratando bem, eu ficava procurando algo que pudesse tornar aquilo questionável. Uma coisa errada, você está me tratando bem, tem alguma coisa que não está encaixando, porque onde eu estou é esperar, se der certo é porque foi sorte, ou está fazendo porque tem dó de mim. Isso. Sempre aquela, numa posição né? mais de vítima, né? O tempo todo, a E palavra é de exatamente essa. falta de confiança, né, em si mesmo. E assim, eu não me dava o direito de errar. Então vamos supor que eu era bom de capoeira, comecei a dar aula de capoeira com 15 anos, muito novo, né? Aí que veio meu apelido, guerreiro, na capoeira. E era bom de bola, então. Essas coisas eu fazia com muita tranquilidade na frente de qualquer pessoa, adorava. Agora vamos supor que nós três aqui fizéssemos uma viagem para um lugar, lá tem uma dinâmica de, sei lá, um esporte novo, tênis, eu não jogo tênis. Aí vocês, nossa, que legal, vou tentar experimentar. Aí vocês batendo a bolinha, ela indo lá no céu e tal, e rindo bastante daquilo. Eu, jamais que eu iria. Eu não me dava o direito de experimentar algo que eu não dominasse. Porque as pessoas, iam perceber que eu não sou bom naquilo, entende? Eu não conseguia, isso me tirou muitas experiências na vida, sabe? Mas muitas. Só que aí o tempo foi passando, esse foi um dos pontos que começou a marcar minha vida e senti que eu poderia ser maior do que isso, que é a deficiência. Aí fui estudando e tal, e eu tinha um sonho, até meus 23 anos, quando eu formei, eu tinha um sonho de ganhar pela primeira vez na vida R$1.000 no mês. Era o meu sonho. E aí, faltando 4 meses para eu formar, eu fiz um processo seletivo para estagiário no Minas Tênis, na musculação. Lá na PUC tinha um negócio que era o seguinte, no final da grade, você podia escolher 2 vertentes para direcionar o final do seu curso. Ou o esporte de lazer, ou o esporte de rendimento. É algo assim, eu não lembro se é exatamente assim ainda. O que eu pensei na época? Vou falar no processo seletivo que falta 1 ano para eu formar, que eu vou fazer as 2 especializações. E realmente eu estava disposto para entrar no Minas a fazer esse necessário. Porque, gente, eu trabalhava numa academia de bairro, eu trabalhei lá os 3 anos do curso inteiro, assim, foram 4 anos, né, pelo menos 3 anos do curso. E a academia é muito simples, tudo enferrujado, aquela coisa assim de bairro mesmo, sabe? Que aí eu cobrava a mensalidade, fazia tudo, recepção, era isso. Aí, de repente, eu entro no Minas para fazer um processo seletivo, vejo um outro universo. Nossa, e aquela estrutura gigantesca, né? E vocês acreditam que eu quase desisti? Olha só, eu fiz todas as etapas do processo, fui passando. Como eu falei para vocês, modéstia à parte, eu tinha boa facilidade de comunicação. Então eu sabia vender meu produto muito bem, sabe? Minha mãe sempre deu curso profissionalizante. Então ela ensinava muito pra gente essas técnicas e tal. Exato. Aí fui bem na entrevista. No dia próximo de marcar para iniciar, uma das coordenadoras na época me chama para conversar na salinha dela. Antes de eu pegar o uniforme e tudo, eu falei, meu Deus do céu. Lá vem, quer ver? Mais uma vez, né? Falei, mais uma vez. E assim, mais uma vez de várias que eu criei, né? Porque às vezes nem eram outras. Né? Aí ela vai e me pergunta se eu importava de usar esse curativo aqui, porque eu usava 2 band-aids no olho. Primeiro, que era mais barato. Segundo, que eu já tinha acostumado, e eu sempre tive muita dificuldade, pelo menos antes, de qualquer mudança no meu rosto. Porque imagina que vocês me veem assim sempre. Aí vocês me chamam daqui mês que vem e eu deixei a barba crescer. Sabe? Eu não ia fazer isso. Porque vocês iam notar a barba, se vocês olhassem para a barba, vocês iam ver o olho. Eu achava que eu estava escondendo, né? Se não tivesse nada novo. Aí ela vai e pergunta, eu falo, aqui no Minas, o pessoal é assim. Explicou o perfil do público lá. E eu, sabe, você queria, aham. E ela vai e fala disso. Eu falei, nossa. Eu falei, não, claro, e tal. Mostrou. Eu saí na porta do Minas, comecei a chorar.
eu ia começar no outro dia, né? Comecei a perguntar para Deus, Deus, será que é para eu estar aqui mesmo? Porque isso aqui eu não quero mexer, não. Aí fui o primeiro dia, gente, horrível. Bom dia, tal, sabe aquela vontade de você não ser notado ali? Mas... E eu corto ele, você vê que ele é pequenininho, né? E aquele trem grandão, não sai, eu não pensava em cortar na época, no meu rosto. Então chamava mais atenção ainda. Falei, não vou ficar aqui não, cara. Porque pra vocês terem ideia, antes disso, eu vou conectando, porque as memórias vão vindo, né? Um dos primeiros empregos que eu arrumei foi antes do telemarketing. Mas não chegou a assinar minha carteira. Era um lugar que a gente fazia, por exemplo, pegava essas coisas de hospital, de posto de saúde, os armários e tal, para lixar, para fazer manutenção. Esse lugar, trabalhava, prestava serviço para esse fim. Primeiro dia eu fiquei lá lixando armário, carregando, atravessando a rua, aí a gente usava aquela roupa cinza e tal. No segundo dia, os caras falam assim, ó, vamos arrumar pra gente sair, que o caminhão vai sair. O caminhão nós vamos lá pro posto de saúde, no bairro tal, para limpar. Eu falei, de jeito nenhum que eu vou voltar nesse ambiente com essa sensação, porque assim, com todo respeito à profissão, mas para mim, eu tendo sido lá um paciente muitos anos, sabe, eu queria voltar ali, se fosse para voltar naquele ambiente, como alguém que eu me sentisse assim, sabe, pô, não tô aqui prestando um serviço, assim, né, mais simples. Eu acredito que as pessoas que entenderam que eu tô falando com bom coração e pensando como era a minha mente na época, vão entender que eu não tô desdenhando da profissão, mas para mim, que tinha sido sempre paciente, que sempre ia lá para ficar em horas em fila e tal, se eu fosse para eu voltar lá, vamos supor, se eu estivesse voltando ali como alguém de referência lá dentro, para mim era outra história, entende? Aí nesse dia eu falei, não quero. Fui lá, não fui pro caminhão, subi, devolvi o material, agradeci e fui embora, sabe? Porque eu não conseguia pensar nessa hipótese, exato. E aí veio Minas na minha vida. E pede para eu trocar o curativo. Eu lembrei de tudo que aconteceu nesse dia, as mesmas memórias, sabe? Assim, falei, nossa, porque, pô, eu vou mexer no meu olho, cara. Meu olho vai ganhar evidência de novo. Como que eu faço agora? Mas eu precisava daquilo. Eu falei, falta 4 meses para eu formar. Eu acho que eu consigo suportar 4 meses. Continuei no estágio. O que que eu fazia? Eu chegava na porta do Minas às 6 horas da manhã, colocava o curativo e guardava os band-aids. Saía da porta do Minas, colava o band-aid de novo. Fiquei assim muito tempo. Teve festa da academia do Minas. Eu ia com band-aid. Não era trabalho? Eu ia com band-aid. Depois eu comecei a cortar, depois eu fui começando a acostumar, sabe? E entender. Isso. Aí tive coragem de chegar no meu bairro com esse curativo, porque até no meu bairro provocaria mudança se eu chegasse com esse outro, entende? Então eu não tinha coragem de chegar lá com outra coisa que não fosse meus 2 band-aids. Aí o tempo foi passando, e aí virada de chave longa, né? Vocês estão vendo aí, né? E o Minas foi me fazendo conviver com pessoas que tinham uma capacidade de pensar maior do que aquilo que eu havia me limitado. Então eu escutei boas pessoas lá, sabe? Eu tive a oportunidade, assim que eu formei, tinham 2 estagiários lá que iriam cumprir os 2 anos de estágio, finalizar, e tinham 2 vagas para professor substituto. E aí seriam eles. Um deles reprovou no TCC. Aí uma professora que era amiga minha, eu já tinha percebido que eu tinha vivido lá no Minas tudo que eu achava que era necessário. Eu comentei, vou formar e tal, eu decidi que eu ia formar, sabe, vou tentar minha vida. Porque estando no Minas como estagiário, outras academias abriram as portas para mim. E eu tive coragem de ir a essas outras academias, que eu achava que era impossível, porque eu estava acostumado com aquela outra lá do bairro e tal. E quer queira ou não, Minas é um sobrenome assim, gigantesco, né? Se você tem no currículo ali que você ficou quantos anos no Minas? 14 anos no Minas. 14 anos. Muito tempo, né? E aí, saiu assim, por opção, né? Por opção, em agosto do ano passado. Então quer dizer, já deu um spoiler, que ele não desistiu. Não desistiu, né? Mas olha que interessante, aí eu falei com essa professora que eu ia formar, ela comentou com a coordenadora, olha, o Felipe tá formando. Ela, já? Eu falei, mas você acha que ele tem aptidão para ser professor substituto? Porque tinha 4 meses de estágio, né? Não, ele é muito bom, ele é esforçado. O que eu fiz no Minas? Pensei, eu tenho 4 meses, eu vou ser tudo que eu notar que falta aqui. Então vamos supor, se eu notei que essa bola sempre fica fora do lugar quando alguém eu ia lá e colocava. Eu ia procurando os pontos que eu pudesse aparecer, deixar uma marca, porque tecnicamente, né, é natural que eu fosse muito inferior aos profissionais. Eu estava começando ali. Ali que eu tinha entendido sobre mais a ciência, da aplicabilidade e tal. Então eu comecei a mostrar, me deram essa oportunidade. 3 meses de contrato. Falei, eu vou dar a vida nisso aqui. Aí realizei meu sonho de ganhar mais de R$1.000 por mês, com 23 anos. E aí, falei, e pra mim, esse é o ponto principal da virada de chave que você perguntou. Pô, gente, sério, é até engraçado.
pra mim, assim, eu falei, tô milionário agora. Entende? E quando você tem algo, você tem vários vazios, você preenche um deles, você apoia muito forte naquilo. Para a região que eu fui criado, era muito simples parecer que você está bem. Porque a maioria das pessoas lá é muito simples. Entende? Então, assim, com um pouquinho que eu estava melhorando, eu falei, pô, vou juntar dinheiro. E comecei a guardar dinheiro, aí pensei em comprar o primeiro carro. Então, até que eu comecei a virar essa chave, mas com coisas materiais. Foi outra forma que eu achei de esconder a minha deficiência, sabe? Vocês devem perceber que todo excesso esconde alguma falta, né? Então, em tudo que eu sentia, pô, se as pessoas prestarem mais atenção nisso, vai diminuir a atenção pro meu olho, tá? E por aí. Então, eu comecei na medida do possível, porque não era nada demais. Pra mim era na época muita coisa, mas, né, pra mim eu tava milionário, entende? Mas não tava. E aí eu pensei, assim, pô, comecei a vestir umas roupas que eram mais legais pra nós, né? Tive o primeiro carro. Aí comecei a sentir que eu era aceito, pelo menos naquele contexto. Isso foi começando a gerar conforto. E aí que entra aquilo que eu falei, que Deus é tão perfeito, que até as coisas que às vezes são desnecessárias, algumas são, ou que são fora do seu tempo, como era para mim ter que me relacionar, né, namorar e tal, tão novo assim, preocupando com essas coisas. Naquela época era assim, totalmente fora de, né, do necessário, digamos assim. Mas ele permitia que essas coisas chegassem à minha vida e aquilo ia me dando segurança, sabe? Como se fosse uma bengala. Falar que eu tô firme ainda, pelo menos. E foram chegando essas coisas na minha vida, eu fui conseguindo ter um pouco mais coragem. Eu queria até levantar um ponto, você falou sobre aceitação. Você acha que esse processo seu de aceitação veio de dentro para fora ou de fora para dentro? Por que eu tô perguntando isso? Você fala sobre essa questão de conquistar algumas coisas que você não tinha, que aos seus olhos você estaria melhorando. Você acha que esse processo de aceitação aconteceu porque na sua cabeça, agora que você tinha conquistado aquilo que você achava necessário, as pessoas te viam melhor ou porque você passou a acreditar em você? E pergunta sensacional. Sabe o que é engraçado? Que vocês fazem as perguntas exatamente como eu gostaria de direcionar as minhas emoções para falar, entende? Porque quando eu estou dando a palestra, eu conto exatamente esse processo. E vocês estão conseguindo ter a percepção que traz a pergunta certa para o momento. Isso é muito legal. Tá? Parabéns pela pergunta. Mas olha só que interessante. Às vezes eu falo, tem até isso gravado num lugar que eu já falei, que quando a gente... Mas a frase não é minha não, tá? Mas eu não sei de quem que é. Quando a gente é igual o ovo. Quando a gente quebra de fora para dentro, gera morte. De dentro para fora, gera vida. Entende? Eu fui me quebrando de fora para dentro, dessa maneira que você elucidou muito bem, por muito tempo. E aquilo me dava uma pseudo-suficiência. Então me dava coragem para sustentar como se fosse a bengala. Mas se é uma bengala, ela pode cair a qualquer momento, sabe? Então isso foi importante para eu me permitir chegar em outros lugares, aproximar das pessoas, melhorar minha vida social, que é extremamente necessário para a gente amar a vida, né? Quando a gente tem uma vida social ativa, é muito mais fácil, né? Porque você desenvolve, né, momentos de que a emoção positiva ela tende a ser aflorada. Então, por um longo período, eu fui quebrando de fora para dentro. Aí, num dado momento da minha vida, eu tinha amigos vivendo coisas na fé e eles fizeram um encontro e nesse encontro eles saíram muito tocados. Aí eu falei, pô, vou fazer essa parada também, com essa linguagem, vou fazer essa parada também, tipo colocando a coisa de um tamanho assim, né, tipo, todo mundo tá fazendo, parece que é legal, eu vou lá. Fui viver esse encontro. Nesse encontro, é muito comum que as pessoas vão lá abrir suas feridas para curar as feridas de quem tá ouvindo, sabe? Então essas pessoas contam histórias de pessoas que decidiram que tem vida depois da dor e que é muito bom viver e amar a vida apesar das dificuldades que a gente passa. E naquilo eu fui sentindo Deus mostrando para mim que a minha história poderia fazer algum sentido, sabe? E que por mais que eu estivesse enxergando só o caos, era a forma como eu olhava para a minha vida que estava me fazendo me sentir assim. Vocês lembram que eu falei que lá na infância eu enxergava com o olhar de criança e via amor em todo o caos? Depois eu só eu só abandonei essa parte, a mochila que tinha o amor, eu só joguei no chão e segui em frente. Então assim, era o mesmo problema, só que eu passei a olhar para ele diferente, entende? Dando uma outra conotação. E nesse encontro, aquilo mexeu comigo e eu comecei a sentir que, pô, parece que quem está mais perto de Deus torna o fardo mais leve. E ele promete, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. E aí eu comecei a abrir para essa hipótese. Só que ainda assim não virou uma chave no estalar de dedos, não. Sabe? Vivi essa experiência, me fez bem, foi mais um degrau. Passando alguns anos, eu comecei a ajudar em trabalhos dentro da igreja e tal.
E nessa de ajudar, as pessoas começaram a perceber algo que eu escondia, que são as minhas características. Aí viram que eu era um cara brincalhão, que falava relativamente bem e tal, e foram me pedindo para falar, por que você não conta a sua história? Olha que loucura, que aí eu entro de quebrar de dentro para fora. Eu falei, contar a minha história, cara? Pô, vamos tentar então. Fui contar a minha história. E aí, contando a minha história, eu percebia pessoas se emocionando com a minha história, pessoas que chegavam para mim e falavam, cara, as coisas que você falou salvaram a minha vida. Eu vim para esse encontro aqui falando que era a última chance que eu ia dar para Deus, que se Ele não falasse comigo, eu ia desistir de viver. E as coisas que você falou me fizeram acreditar, porque por muitas vezes eu achava que minha vida também não tinha sentido nenhum, eu só via os problemas. Aí eu falava, meu Deus, a minha vida tem esse papel. Comecei a abrir esse espaço, sabe? E aí eu comecei a me apaixonar pela minha história, a ver aquilo tudo lá atrás e agradecer a Deus da maneira que Ele pôde ter me sustentado ao longo dessa caminhada e não ter me deixado desistir. Porque, assim, a única coisa, gente, de coração que eu falo pra vocês, que eu nunca pensei na vida foi em desistir de viver. A única. Mas eu já quis ser invisível, eu já tive vergonha de ser eu, já deixei de viver bons relacionamentos, sabe? De cuidar de vários âmbitos da vida, que poderiam ter me levado para isso. Mas graças a Deus, eu nunca pensei, porque apaixonado com a vida, apaixonado com minha mãe, com os meus irmãos, com as minhas amizades, aquilo me sustentava demais, sabe? E hoje eu gosto até de dizer, eu sei que o propósito central não é esse, mas que Jesus gosta de se disfarçar das pessoas para chegar até nós, entende? Então, assim, falando da Fernanda que está aqui, que é uma pessoa que, pô, ela entrou na minha vida como uma aluna no momento, sabe? Mas ela foi Cristo na minha vida várias vezes. Em momentos que eu estava com dificuldade, que eu precisava falar de coisas íntimas assim, e que naquele contexto eu não tinha ninguém para falar. Eu falei com ela, e assim, era alguém que a Fernanda sabe ouvir muito bem, né? E escolhi as melhores palavras para ajudar no direcionamento, entende? Uhum. Então eu falo isso, todo gesto que é sincero de bondade, ele revela Cristo, pelo menos na minha percepção de fé, sabe? E eu comecei a sentir que eu, através da minha vida, contando uma história para as pessoas, falando que apesar de toda essa dor, eu decidi continuar andando, entendendo que o deserto é um lugar de passagem, não de morada, e que agora eu colho esses frutos dentro do meu coração. Porque, gente, é bom demais, sabe? Viver a vida do jeito que eu vivo hoje, assim, não, e eu tô falando agora só da parte de dentro para fora, sabe? É muito gostoso viver assim, sabe? Todo dia eu acordo e eu olho assim para cima e falo, cara, obrigado por ter me dado a chance de mais um dia, cara. Eu sou apaixonado com isso aqui, obrigado por me permitir viver, sabe? A palavra que eu ia perguntar era isso. Que momento que se fala muito sobre a paixão pelos outros. Uhum. Que momento que você se apaixonou por você Sim. e achou que a sua vida valia? Porque eu acho que mais do que o outro, a gente tem que achar que a gente é suficiente e que vale. Assim, que momento assim que você falou assim, pronto, eu agora me sinto orgulhoso pelo que eu sou, eu amo a minha vida e a minha história. Então, e aí foi exatamente quando eu comecei a falar de Deus através da minha vida, a pregar usando a minha vida. Porque assim, eu tinha, se vocês notarem, a sua pergunta foi muito coerente. Todas as coisas que eu citei que eu buscava para me sentir aceito, eram coisas que causavam uma imagem principalmente de fora para dentro. Porque o que me bastava? Se eu impressionei as pessoas, se elas subentendem que eu sou feliz, já tá bom, nem preciso ser. É igual a rede social, né? Uhum. A rede social é muito disso. As pessoas importam mais com o que elas parecem do que o que elas são. O problema é de que sustentar aquilo que você parece não te dá uma base. É uma máscara que em algum momento cai. Exatamente. E aí a gente pode perceber aqui nessa sua história, né, que o que mais tem valor em tudo que você está trazendo são coisas simples. Que a gente tem, então, assim, o carinho da mãe, a convivência com o irmão, é o exemplo que você foi seguindo, né? A percepção que o que faz de um ser humano ser uma pessoa boa não é o que ela carrega ali na cara, se é uma deficiência ou se é uma beleza, mas exatamente aquilo que ela tem no coração, né? Aquilo que ela carrega ali de essência, porque aquilo que vem de berço já veio, né? E não necessariamente a gente vai estampar isso só na figura física, né? Porque o que está por trás ali, você consegue enxergar muito mais coisas do que uma pessoa que não tem alguma deficiência ou que, né, tem ali a vista ali, fluida, né, digamos ali. Então, às vezes, o que adianta ter uma pessoa com todas as normalidades, vamos dizer assim, Sim. e não conseguir enxergar o óbvio. O essencial é invisível aos olhos, né? Sim. A gente só vê bem mesmo com o coração, né? E é muito disso que você disse,
E para eu perceber foi um processo longo, porque eu preocupava muito com o que as pessoas pensavam, sendo que era eu que pensava, entende? Então era a forma como eu enxergava a situação. E ao começar a falar da minha vida para as pessoas e perceber que falar da minha vida transformava a vida das pessoas e fazia aquelas pessoas se sentirem melhor, você começa a ver, gente, tudo que eu vivi não foi em vão. E eu preciso mais de agradecer por estar vivo, sabe? A gente tem um episódio que marcou muito a nossa vida, mais a da minha mãe por um dado momento, até que eu soubesse, porque eu era criança. Da minha mãe estar no hospital ali numa fila com outras mães, esperando atendimento, e elas escutarem os médicos falando assim, sabe? Eu não sei pra que o hospital tá gastando dinheiro com essas crianças se não vai sobreviver ninguém. Entende? E assim, infelizmente, o percentual de acerto deles foi muito grande. O que no primeiro momento eram 3 meses, foram 2 anos e hoje já está. Né? E que venham muitos anos ali com não. muita saúde, né, com muitas alegrias. Estou apaixonado por isso aqui, cara. Eu acho incrível isso, assim, que você, contando essa história, eu acho que vem uma ideia de assim, se a gente não gostar da gente, não tem como o outro gostar da gente. Porque se a gente não tá gostando do que a gente é, se a gente tá insatisfeito com o que a gente é, como é que o outro vai amar você e vai gostar de você? Então, o primeiro princípio, assim, pra você amar a sua vida é gostar do que você tá. Até o processo, né? Sim. Mesmo quando ele é difícil, assim. Simplesmente diga que você é tudo de bom, que você é. Se você não gosta de você não vai enxergar aquilo. Né? Você imagina quantas pessoas, gente, foi muito importante as pessoas que passaram para minha vida. Por isso que eu falei com vocês que Jesus gosta de se disfarçar de nós, sabe? Porque a gente tem muita pessoa que foi extremamente importante na minha vida ao longo dessa caminhada. Que às vezes foram pessoas que falavam coisas que eu nem queria ouvir, mas que eram mais importantes do que me dar um elogio. Sim. Entende? Pô, cara, você tá reclamando à toa demais. E assim, não é minimizar a minha dor não, mas é que em alguns momentos eu realmente estava exagerando. Porque tem hora que dói, e na hora que dói mesmo, tem que ser respeitado, não minimizar a dor do outro. Mas tem hora que eu estava procurando criar uma dor também. E a gente precisa ter esse discernimento, entender que tem todo um limiar ali, sabe, porque senão também você passa sua mão na cabeça, a pessoa vai se vitimizando. E, gente, infelizmente, tem gente que gosta de se fazer de vítima. E aí, quando a gente percebe que a gente está sendo uma figura daquilo que a gente não quer ser, né? Então, para você deixar de ser uma pessoa vitimista, você tem que primeiro partir do ponto de deixar de ser aquilo ali para ser o que não é. Não ficou complexo, mas assim, se eu quero ser uma pessoa rica, eu tenho que deixar de ser uma pessoa pobre. Perfeito. Se eu quero ser uma pessoa casada, eu tenho que abrir mão da minha vida de solteiro. Então, eu tenho que deixar de ser o que eu sou para ser aquilo que eu almejo ser realmente, né? Então, a gente, para ser uma pessoa grata à vida, primeiro a gente tem que deixar de ser ingrato, né? E isso como tudo na vida, né? O que a gente almeja, a gente tem que ir atrás, mas tem que deixar aquela pedra, aquela âncora que está segurando a gente ali. Que foi ótimo, né? Essa nossa conversa, né? E que a gente possa, de alguma forma, né, inspirar outras pessoas a pensar dessa forma, até essa gratidão pela vida, né? E que a gente possa desfrutar e ter esse olhar, né, com essa simplicidade, com essa humildade, que eu acho que hoje, né, você trazendo essa experiência, um cara assim super humilde, super do bem, né? Tem uma esposa linda. Maravilhosa. Né? Eu acho que deve ter tido ali algumas experiências com outras namoradas lindas, mas a que ele escolheu para casar, ela é realmente muito maravilhosa por dentro e por fora também. Aliás, tem um nome maravilhoso. Fernanda. Olha, tem uma historinha com Fernanda, tá? Dá tempo de contar? Dá. Vocês acreditam que meu irmão mais novo, quando minha mãe estava esperando, ela fez ultrassom e não quis saber qual seria o sexo. E aí disse pra eu escolher o nome de menina e o Renato escolheu o nome de menino. Renato escolheu o Vinícius e eu escolhi Fernanda, você acredita? Olha! Gente, no dia que chegou o Vinícius, que eu chorei pedindo minha mãe mãe, engole o Vinícius agora pra nascer a Fernanda. Olha. Falei isso. Eu também tive isso, eu queria um irmão, eu ganhei uma irmã. Mas eu gosto da minha irmã. Que fique claro isso, né? Olha, mas aí agora a sua mãe ganhou uma filha, né? Exato. Porque a sua esposa Fernanda e a filha que ela não teve lá. Isso. Graças a Deus, elas têm uma relação exatamente assim, isso é muito bom. Minha parceira demais, minha intercessora, minha amiga, minha esposa.
É isso. Só para dar uma concluída aqui, eu estava conversando, quando a gente estava preparando para esse bate-papo que a gente ia ter, eu gosto muito de ler. E eu falei com a Fernanda que a sua história me lembrou um livro muito antigo. Esse livro foi publicado lá em 1773. E ele era usado muito em escolas. Hoje em dia não mais, poderiam voltar, inclusive, a indicar esse livro, que chama Poliana. Ah, sim. Exatamente. Para quem não sabe, a Poliana, ela é uma menininha órfã, que passa por diversas situações, por isso que eu lembrei muito, assim, diversas situações difíceis na vida dela, né? Chega um momento até que ela fica sem andar, várias questões. E ela sempre vê o lado bom da vida. Ela sempre fala assim, eu tô aqui órfãzinha, mas que bom, né? Pelo menos eu vim morar na casa da minha tia. Ela sempre pensa o lado bom da vida, e eu acho que durante muito tempo as pessoas usaram Poliana como um xingamento. Ai, fulano é muito Poliana, porque leva o alto astral. Mas eu acho que essa conversa nossa mostra que é importante sempre ver o lado bom da vida, amar o processo e o que você é, pra você chegar também, às vezes, numa situação que seja agradável, que você esteja completo. E aí eu queria pedir pra você dar uma dica, assim, como que no dia a dia, que eu imagino que tem dias mais difíceis e mais fáceis, mas como no dia a dia que você mantém essa positividade e esse amor à vida, assim? Legal demais, que pergunta boa, né? E enquanto eu falo que pergunta boa, eu vou pensando na resposta. Mas, gente, o que é engraçado, sabe? Eu tenho, desde um momento que eu percebi essa virada de chave na minha vida, eu procuro observar todas as oportunidades que eu tenho, sabe? Então, assim, sair de casa. Eu sempre gosto de perceber as coisas que um dia foram oração e que hoje se tornaram resposta. Porque qual que é o problema da nossa vida hoje? A gente considera o inimigo do bom o melhor. Nós conquistamos aquilo que era um sonho há um tempo e aquilo se torna normal muito rápido. Concordam com isso? Sim. Né? Então a gente para de comemorar as pequenas vitórias. Antes, quando as coisas eram muito difíceis, qualquer coisinha que melhorava na minha vida, tinha que parar, tinha que ter um evento, anunciar no Mineirão, qualquer coisa. Né? E agora não, a vida vai ficando melhor, você vai correndo esse risco de automatizar as bênçãos que você recebe. Então eu tento todos os dias lembrar, não lembrar com lamúria, mas com gratidão, aonde as coisas começaram, as coisas que eu passei. Então eu começo sempre assim, no dia. Eu desço as escadas de casa, começo a fazer minha oração e entro. Os 10 primeiros minutos do meu deslocamento é consagrando o dia a Deus e agradecendo. Agradecendo pelas coisas que eu passei, pelas pessoas que perpassaram por mim, pelas pessoas que ajudaram a me transformar. Eu acredito que nós somos a somatória das pessoas que passam por nós. Né? Agradeço por tudo. Depois da gratidão, eu só peço perdão pelas minhas falhas e peço a Ele que abençoe meu dia e me proteja das coisas que eu não posso proteger sem que Ele esteja presente, porque tem coisas que a gente não vê, sabe? Então, assim, pra mim, a base de tudo é a fé. Na vida do Felipe, na vida do Guedes, né? É isso. A fé foi tudo para que eu conseguisse olhar para a vida com mais gratidão. Sabe? E me cobro muito isso, de não considerar que nada do que eu tenho é normal. Não é tirando o direito de querer crescer e conquistar mais, mas é entendendo que tem outras realidades e que eu preciso, de alguma maneira, ajudar quem está no lugar que eu estive um dia a sair de lá. Mais um ponto em relação a isso. A gente, antes de tentar tirar alguém do lugar que ela está, procurar entender por que ela está lá. Entende? No meu caso, eu só era alguém que não tinha capacidade de entender que a minha vida já era boa demais simplesmente pelo fato de eu estar vivo com saúde. Né? Porque, gente, eu passei por uma doença que é muito grave. Né? No meu caso era isso. Então, eu não estava escolhendo. Tem pessoas que, infelizmente, a gente ajuda a levantar, na hora que você vira as costas, elas caem de novo por fazer questão de estar naquele lugar. É diferente. Tá? Mas no meu caso, eu precisava de pessoas que tivessem coragem de me amar, mesmo eu sendo todo quebrado, entregando um amor mais ou menos, pessoas que acreditassem em mim, que me dessem oportunidade, por aí vai. Então, essa é a premissa da minha vida. Agradeço por tudo que eu tenho, olho para as coisas que estão agora, lembrando de como foi um dia, e tento todos os dias, via de regra, tá? Fazer algo para gerar uma experiência boa na vida de alguém. Isso me dá uma paz danada, de verdade. Maravilha. Muito bom. Guedes, obrigada pela sua presença aqui conosco, né? E a gente gostaria, né, de deixar aqui claro que a vida, gente, ela é preciosa, que vale muito a pena viver. Mas que se diante de alguma situação a pessoa se sentir ali com uma dificuldade maior, peça ajuda, né? As pessoas não estão sozinhas, porque
é importante frisar, vale a pena viver. É isso, gente. Esse foi o nosso episódio piloto do Quem Ama Pode. Espero que a gente tenha mais vários e vários episódios tão bons quanto esse primeiro, né? E traga histórias de amor, independente do formato, para vocês aqui. E seja um sucesso. É isso aí. O que a gente faz? Sucesso. Sucesso! É isso. Beijo no coração. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, meninas. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? De verdade. Mais uma experiência que eu vou guardar no coração e sair daqui melhor do que eu cheguei.